Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que todos tenham paz e que todos tenham um dia feliz. Vamos estudar a lição de hoje, segunda-feira, 3 de julho. A lição 2, ela tem como título Redenção cara, perdão abundante. A lição de hoje, que nós vemos conforme a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é que aquela cidade de Éfeso, ela estava dominada, pelo pecado, devido à idolatria, por ser uma cidade assim, com muitos prazeres, uma cidade turística, e onde eles adoravam uma deusa chamada Diana. E era um fluxo enorme de pessoas da Ásia que sempre estavam se deslocando até Éfeso. E Paulo, nessa carta de Efésios capítulo 1, versículos 7 a 8, ele menciona e declara que aqueles cidadãos de Éfeso, eles tinham sido mortos-vivos, antes de encontrar Cristo. Porque algumas pessoas que moraram lá em Éfeso, elas foram doutrinadas pelo apóstolo Paulo. E ele menciona isto porque antes delas conhecerem a Jesus, antes de elas aceitarem a Jesus e Salvador, elas estavam perdidas, elas estavam mortas assim espiritualmente, não tinham perspectivas alguma, devido às suas transgressões, os pecados que elas cometiam. E elas viviam assim conforme Satanás ordenava para a vida delas, que fala lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E assim, eles estavam assim, escravizados pelo pecado e não podiam se libertar. Eles precisavam ser resgatados, porque embora algumas pessoas aceitaram Jesus como Salvador, mas existia um enorme número de pessoas que ainda precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. E a mensagem da lição de hoje, ela tem como ponto principal a importância de nós centralizarmos todas as coisas ao nosso Redentor Jesus, ao nosso Salvador, onde Ele é o único meio de nós alcançarmos o reino dos céus, e onde, através de sua morte, houve a remissão das transgressões, dos nossos pecados que nós cometemos contra Deus, e que pelo sangue de Cristo jorrado na cruz do Calvário, Ele nos remiu de todos os nossos pecados, pela sua bondade, pelo seu amor, sua graça salvadora, que foi derramada abundantemente sobre a raça humana, a raça caída, a raça pecadora, que todos estavam fadados a se perderem. E aquele sangue que foi derramado assim de novilhos ao Senhor, que era feita no tabernáculo terreno, que ali era uma aliança de Deus com o seu povo no Sinai, a fim de que eles obedecessem os mandamentos e as ordenanças de Deus. Foi um ato assim de juramento que marcou o povo de Israel como a nação da Torá. E no supremo sacrifício de Jesus, estabelece uma nova aliança, e desta vez selada com seu próprio sangue, o precioso sangue como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, que fala lá em 1 Pedro capítulo 1, 19. Não possuir defeitos era a condição para que um cordeiro pudesse ser oferecido nos sacrifícios diários do tabernáculo e do templo terreno, que fala lá em Números capítulo 28, versículos 3 e 11.
Por intermédio desse sangue, nós recebemos a redenção tão desejada e nós somos limpos de todos os pecados. E o apóstolo Paulo nos diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Que está em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. E a palavra redenção no grego é apolutrosis, que se referia ao resgate, a compra da liberdade de um escravo, através de um pagamento para libertar aquele cativo. E as Sagradas Escrituras mencionam que a nossa redenção, ela foi extremamente cara, porque custou da nossa liberdade. Nossa redenção foi paga através do sangue do Filho de Deus, Jesus, que verteu na cruz do Calvário. Alguns perguntam, para nós principalmente, por que nós fomos redimidos? Por que nós fomos comprados, pelo sangue de Cristo? Se nós olharmos, os livros do apóstolo Paulo, nós vamos ver a nossa redenção, por que ela ocorreu. Bom, primeira coisa que nós recebemos, nós somos redimidos de pecados, porque ele rompeu o nosso relacionamento com Deus e nós ficamos escravos de nossa carne, de nosso desejo, após o pecado de Adão e Eva. E por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que através do seu sangue, a escravidão da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos pecados pudessem ser quebradas. Porque Deus havia dito antes, o salário do pecado é a morte. Foi lá em Romanos 6:23. E vejam, por isso que é dito, que é muito comum entre nós dizer que nós falamos assim, há poder no sangue de Jesus. E isso nós falamos para nos libertar do pecado, das nossas de problemas que nós temos. E é dito isso por muitas pessoas, quando surge uma forte assim, ameaça espiritual ou física, e não há nada no universo mais poderoso do que o sangue de Jesus. E é por isso que talvez assim, viciado em drogas, pessoas com dificuldades de superarem problemas, eles clamam com esse brado, há poder no nome de Jesus. Com fé, eles são libertados. E assim como qualquer pessoa que tem dificuldade de se libertar de qualquer outros problemas, como vícios, pornografia, prostituição. E Jesus morreu justamente por esses pecadores, para que pudessem ser livres, transformados em novas criaturas. Mas nós temos que saber que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído ali naquele momento do batismo, e que nós não somos mais escravos do pecado, como fala em Romanos 6,6. Isso através do sangue de Jesus, porque nós fomos justificados por Cristo. O que nós devemos saber, que ser redimido é ser tratado assim como uma pessoa, não como um objeto, e sim tornar-se um cidadão do céu, em vez de nós estarmos escravos aqui na terra. E a Bíblia diz em Romanos 6,8: ora, se morremos com Cristo, cremos também
com ele viveremos. E o apóstolo aqui está afirmando que há poder no sangue de Jesus para nós vivermos melhor, para nos libertarmos de coisas que nos aprisionam, né? E Satanás, sabedor disto, né? Ele vem com grandes mentiras, dizendo que ele pagou nossos pecados, né? E isto foi pago por Deus. Até algumas doutrinas falam isto, uma verdadeira mentira, né? Jesus pagou o preço de nossa liberdade, porque o pecado fez com que nós fôssemos inimigos de Deus. E devido à glória do Criador, houve esse afastamento, né? Porque senão nós seríamos fulminados, por nós sermos pecadores, e a glória de Deus iria nos fulminar. E nós, seres humanos, fomos unidos a Deus novamente pelo sangue de Jesus. Os benefícios do Calvário, ele inclui a remissão dos pecados, que está lá em Efésios 1:7. E na cruz, Cristo pagou o preço dos nossos pecados do passado, futuro, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, né? Que fala lá em Colossenses 2,14. E ao realizar esta obra de redenção e perdão por meio de Jesus, Deus age como nosso generoso Pai misericordioso, com a riqueza da sua graça que derrama abundantemente sobre nós, que fala em Efésios 1, versículos 7 e 8. E através do sangue de Jesus, nós também somos libertados das consequências do pecado. E Paulo nos diz, Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vejam que uma pessoa que quando aceita Jesus como Salvador e leva a uma vida correta, ela vai se santificando e consequentemente ele vai ganhar o reino dos céus, essa vida eterna. E conhecer esse Jesus Redentor é permanecer nele, é a grande chave mestra que a Bíblia denomina de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que fala em Hebreus 12,14. E o ponto principal é nós nos abdicarmos do eu, né? Abrir mão das nossas vontades, dos nossos querer, das nossas próprias vontades, né, pessoais. É simplesmente fazer a vontade e o querer de Deus. E o que nós vemos, né, em Efésios 1, todas as bênçãos estão no nosso Redentor Jesus, que são eternas e celestiais, que por amor nos dá e foram planejadas antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da criação do mundo, onde Deus nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1, expressa gratidão a Deus por ter recebido tantas bênçãos. E vejam, meus amigos, minhas amigas, Paulo, que era um perseguidor de cristãos, e após ele aceitar a Jesus como Salvador, ele passou a ser perseguido pelos romanos, pelos judeus. E um homem que sofreu desde o início do seu ministério até seu fim. Tudo por amor a Jesus e justamente por essa promessa de Jesus de ele estar no reino dos céus. E diante das bênçãos que você recebe, meu amigo, minha amiga, como você tem agido na sua vida? Você tem observado as bênçãos que você recebe de Jesus? Você tem analisado esse sofrimento de Jesus na cruz do Calvário? Pense um pouquinho, meu amigo, e comece realmente a levar uma vida diferente, uma vida de
de amor ao lado do Criador do Universo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, você passa a manusear melhor essas escrituras, ter entendimento, porque o Espírito Santo está trabalhando na sua mente. Você passa a ver a importância dessa redenção cara que Jesus fez para nós, nos redimiu dos nossos pecados e custou a sua vida, derramada na cruz do Calvário. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não há mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.